Começou. Bom, olá, estou aqui de novo no meu programa, Na Real. Na Real porque a gente traz papos verdadeiros, e a gente acabou de trocar de nome aqui. Mas eu estou hoje com o Silvio Genesini. Silvio Genesini é, para a gente, uma referência em liderança. Eu conheci o Silvio na época da Accenture, mas a gente ficou mais próximo depois, né, Silvio? Não foi dentro da Accenture. Eu acho que meu marido trabalhava mais com você do que eu. Mas o Silvio sempre foi aquela pessoa empática, aquela pessoa referência para todos nós, né? E navegando aí em vários mundos diferentes, ele sempre se coloca à disposição de todo mundo para ajudar, para discutir, para orientar, para trazer um pouco da bagagem e da visão dele. É super elegante, educado, inteligente, tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Ele foi aos poucos se tornando o nosso mentor. E aí todo mundo que estava precisando de uma orientação de carreira, de um segundo ponto de vista, procurava o Silvio, né, Silvio? Deve ser muito bacana, então bem-vindo aqui no meu programa. Obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui contigo. Tenho acompanhado aqui a sua transformação de profissional de consultoria para profissional fora da consultoria, para influenciadora digital, participante de redes sociais. Parabéns por essa sua carreira múltipla. Obrigada, mas você é parte disso. Várias vezes eu fui almoçar com você, e o mais engraçado é isso, eu sigo com uma agenda super lotada, eu não sei como você organiza a sua vida, porque você faz muita coisa, mas sempre tem um espaço para almoçar com a gente, e com uma coisa muito genuína, Silvio, com uma atenção, com um detalhe de conhecer a nossa história, e os coaches também muito, muito importantes, de verdade. Então, gratidão aqui mais uma vez. É um prazer sempre. Silvio, você tem uma história riquíssima, né, de liderança, passou por várias organizações importantes, né, liderou. Divide com a gente qual é o seu porquê, né? Qual é o propósito do Silvio, e aproveita e conta aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente um resumo aí da sua grande trajetória. Sandro, acho que o meu porquê principal, o que mais me motiva e que mais me anima, sempre foi o conhecimento. Eu sempre tenho mais prazer e fico mais contente quando eu estou aprendendo. Isso é a minha motivação mais desinteressada. Fora o conhecimento, eu tenho muito desejo de construir, criar, de inventar. Então, quando eu me sinto em movimento, é quando eu me sinto melhor. E a combinação das duas coisas, para mim, é o que me dá mais prazer e eu me sinto melhor. Quando eu estou aprendendo, quando tem conhecimento envolvido e quando eu me sinto em movimento. Nem sempre é possível, às vezes você tem que dar uma parada, mas essa é a situação que eu definitivamente me sinto melhor. E a minha carreira, você acho que sabe bem, só compartilhando, é uma carreira longa, pelo tempo, pelos meus cabelos brancos, mas fácil de ser resumido. Eu fui antes em Accenture, onde nós conhecemos, eu conheci o Edivaldo, seu marido, trabalhamos juntos, fiz muitas coisas na Accenture. As principais foi cuidar do pessoal de tecnologia no Brasil e na América Latina e construir a Business Unit, que teve vários nomes de telecom, que quando estava começando e que a humanidade ainda, que a Accenture é dominante até os dias de hoje. Muito tempo depois de eu sair da organização, você participou um pouco dela também. Foi um feito grande ter construído essa unidade. Depois eu fui para a Oracle, fui ser presidente da Oracle, depois eu tive uma experiência muito rica, curta, mas rica, de ser o presidente do Estadão, que dita o Estado de São Paulo, e depois disso, hoje, eu faço conselho de empresas grandes, invisto em startups, faço várias coisas de nicho aí, como se diz, eu gosto de mais coisas do que menos coisa, e estamos juntos no conselho do Geraldo Falcões, lá trabalhando com o Edu Lira, que a gente gosta muito de
de ajudar o Edu. Então, esse é o resumo. Tem muito detalhe dessa minha vida, mas, em resumo, foi isso que eu fiz na minha vida com muita satisfação. É uma carreira linda e por isso que você tem muito conteúdo para dividir com a gente, né? E tem uma frase que você fala muito no Gerando Falcões para o Edu, né? Edu, nós somos seus estagiários, não é isso que você fala? Nós trabalhamos para você. Nós trabalhamos para você. Nós trabalhamos para você. Você é o nosso líder, nós trabalhamos para você. E essa foi uma frase que, na primeira vez que nós fomos pedir dinheiro para aquele grupo que liderava o Jorge Paulo Lema, e tinha um grupo ali grande de empresários, o Meninho, o Sr. Horn da Cirela, Setúbal, vários empresários, o Edu estava ali titubeando um pouco se a gente ia pedir mais ou menos dinheiro. E aí eu falei, Edu, vamos lá, vamos pedir, certo? Mais do que menos, e o pessoal tem que ter a percepção que nós todos que estamos naquela sala estamos trabalhando para você. E ele depois repete muito isso, já disse em eventos, o Silvio sempre disse que ele trabalha para mim, é verdade, você trabalha para ele, todos nós trabalhamos para ele com muito orgulho. Com muito orgulho. E você me faz lembrar uma coisa de que a gente não trabalha para o CNPJ, né, Silvio? A gente trabalha para a pessoa. E aí esse exemplo do Edu ser um líder social, ser um líder muito mais jovem que você, e você ter essa generosidade e essa humildade de trabalhar para ele. Eu acho isso muito, muito inspirador, me ensina muito. Não, o Edu é absolutamente brilhante, é daquelas pessoas que você não entende bem como surgiram, de onde apareceu, mas como ele próprio diz, que não importa de onde ele veio, mas importa para onde ele vai, repetindo o que a dona Gorete, sua mãe, dizia, ele é um fenômeno e se construiu, se reinventou, continua fazendo isso, agora nos Estados Unidos fazendo inglês. Então é alguma coisa que, com muito poucos anos, ele faz coisas que nós não seríamos capazes de fazer. Mas a gente o ajuda a que ele faça mais. Acho que temos aí e você teve um papel super relevante, tem um papel super relevante lá na Falcons University, né? Você ajudou muito no conteúdo. Parabéns por isso. Obrigada. A gente sempre aproveita também para aprender, aprende muito com essa juventude bacana, né? O Silvio, eu sou fã do Simon Sinek, né? E eu já li alguns livros dele. Um dos livros que eu gosto muito é Líderes se Servem por Último. E o livro, quando eu li, hoje também pensando um pouquinho na nossa conversa, ele me lembra muito você. Sem demagogia nenhuma, acho que quem trabalhou com você pode falar. O teu jeito de trabalhar com a gente, né, com toda essa bagagem, remete a gente uma generosidade muito grande, porque qualquer pessoa na sua posição, com toda essa história, teria um pouco mais de orgulho, um pouco mais de arrogância, que é o que a gente sabe que existe muito também no ambiente organizacional. Então, eu presenciei, e eu falava muito isso para o time, momentos que você estava, por exemplo, lá falando com o Jorge Paulo Lema, naquela reunião e outros eventos, até pelo seu nível, vários outros executivos do porte, mas também sentado com um analista da Accenture, com um consultor da Accenture, discutindo o material que ia ser apresentado em uma reunião de projeto dos Falcões. Então, isso é um detalhe, mas é um detalhe que passa muita mensagem, né? Você tem consciência desse teu comportamento? Você um dia viu algum líder ter um comportamento contrário? Ou você sempre foi assim? Me fala um pouco dessa tua humildade. Eu acho que a palavra é essa, humildade perante qualquer pessoa. Sandra, eu acho que eu faço isso de maneira mais intuitiva do que, vamos dizer, estruturada para fazer isso. Né? Eu acho que eu recebo um pouco desse feedback de que é dessa maneira quando você fala, quando outras pessoas que passaram pela minha vida e que eu ajudei a carreira reconhecem isso valorizo muito. Uma das coisas que eu digo que o que tem muito valor na sua trajetória é quando você encontra alguém que trabalhou com você 5 anos, 10 anos, 15 anos antes e diz alguma coisa agradável. Tem algumas pessoas que dizem, às vezes um pouco exageradamente, que eu fui o melhor chefe que eles tiveram. Não tenho dúvida.
15 ou 20 anos depois. E eu brinco que em muitos projetos, muitas vezes foram experiências curtas, meio ano, um ano, que eles são exagerados, mas a satisfação de perceber que você fez a diferença no estágio inicial da carreira de algumas pessoas, ou no estágio até intermediário da carreira de algumas pessoas, vale muito. E eu sempre fui alguém que não tenho essa restrição de em que ambiente que eu estou, como eu gosto do movimento, eu gosto da construção, e eu vejo o fim, de certa forma, do que está sendo construído, eu me sinto bem. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui lá na Accenture, no projeto do Gerando Falcões, tinha uma gerente que você vai se lembrar, que era a Monique, e que fazia, depois a Monique saiu, e a Monique me viu eu trabalhando ali, me tratou normalmente como uma pessoa ali que estava ajudando sem nenhuma reverência, que era o que ela devia fazer mesmo, né? E aí depois eu fui embora, ela contou para algumas das pessoas que tinham trabalhado comigo que eu estava lá. Na segunda reunião, ela já começou a me tratar como reverência. Falou, esse é o vizinho. Eu falei, não sei quem, não sei quem, não sei quem, que disse. Então, esse efeito é um efeito que é muito bom, e eu efetivamente me sinto bem em todos os ambientes. E gosto de me sentir bem e trabalhando ali, ajudando a construir uma coisa que estava começando, mas que depois virou tudo isso que você ajudou no começo, que você ajudou, virou essa força que é Gerando Falcões hoje, né? Exato, a gente nem acreditava. Eu acho que naquele dia eu não tinha essa visão do que ia se tornar tão grande, tão bacana, né? A gente não sabe, né? Essa é uma coisa boa do mundo, que a gente não sabe como que vem pela frente, mas a gente ajuda a ir na direção certa, pelo menos. Exato. E, Silvio, essa humanidade, né? Porque nesse processo onde você trata todos da mesma forma, onde você se aproxima, onde você tem uma comunicação cuidada, sem nenhuma arrogância ou segregação, isso é muito importante porque gera uma conexão e gera confiança entre líder e liderado, ou entre um time que está trabalhando. Que a gente vê que tem tudo a ver com as novas tecnologias, com as novas propostas de trabalho, com novas filosofias também, filosofia ágil, etc. O que você acha, e aí você, com a tua experiência navegando nesse ambiente todo, que as outras lideranças não percebem a importância desses pequenos detalhes que você tem e que deixam aí essa conexão, essa relação de confiança entre você e seu time? Sandra, eu acho que esse processo acho que toda a liderança vai um pouco se transformar nessa direção, porque o mundo hoje tem uma convergência do digital que trouxe o que a gente chama de métodos ágeis, com uma mudança de mundo para um mundo mais horizontal e menos hierárquico. Quando você junta essas duas coisas, que você precisa de agilidade e que você precisa de ter uma liderança menos hierárquica, menos comando e controle, e mais participativa e menos impositiva, faz com que o líder crie uma outra relação, porque até o mundo anterior, onde o poder era muito firme e a hierarquia era muito forte, ele está diminuindo. Não desapareceu, porque, como você sabe bem, você faz isso é uma jornada de transformação, mas aos poucos esse que você tem que montar ambientes colaborativos, aonde você tem conexões e aonde você tem mais influência do que imposição, mais participação do que mando, é um mundo que está vindo para todo mundo. Então, o líder que ainda não fez a transição,
já percebeu que vai ter que fazer, porque esse é o mundo das empresas que funcionam bem, das organizações que funcionam bem cada vez mais. E o mundo está reconhecendo que é desse jeito, é menos hierárquico, mais horizontal, mais colaborativo. Então, é uma transformação, vamos dizer, que provavelmente eu fiz mais fácil, porque já tinha um espírito nessa direção, mas eu acho que todo mundo vai percorrer, todos nós vamos chegar nesse mesmo caminho, né? Hoje já tem quase que tem graus diferenciados aí de evolução dessa transformação, mas eu acho que o líder anterior, vamos dizer, que mandava, que comandava e que tinha uma imposição, ele está ficando, até porque o poder se diluiu pela própria forma, e a tecnologia e a inovação ajudou a fazer a diluição desse poder e fazer as conexões muito mais em rede, né? É uma mudança do mundo, da atitude das pessoas, com a mudança da tecnologia junto, né? Não, eu concordo com você do ponto de vista de desenvolvimento humano, do ponto de vista de competências, neurociência. Eu acho que todos podem ser esse tipo de líder. Contudo, eu vejo ainda a liderança um pouco míope, talvez, ou falta de autoconhecimento, e com essa dificuldade, eventualmente não, quase sempre, de ocupar esse papel de parte do grupo, né? E quando eu falei do líder, se servem por último, é esse papel de estar preocupado em ouvir mais o time, de apoiar mais do que mandar, de estruturar e desenvolver do que ganhar fama. Então, a gente precisa, sim, que as organizações mudem o modelo mental para que possam navegar. E aí, pegando um pouco disso, né, Silvio, a gente viveu agora a pandemia, um tsunami que a gente viveu, todo mundo teve que reaprender tudo. Agora, voltando aí no modelo híbrido, a disrupção não é mais disruptiva, né? A palavra disrupção já está virando aí o nosso dia a dia. Você, como um homem que passa por todas essas estruturas, mercado, e também vindo de tecnologia, com a tua relevância e experiência, o que a gente tem que olhar do ponto de vista de liderança e se preparar em relação à inovação, em relação à provocação dessas mudanças? Só um comentário sobre a frase do Simon, que os líderes comem por último. Eu faria uma pequena adaptação dela no mundo de hoje, que eu diria que os líderes comem juntos. Ai, que lindo, Silvio, cara. Para você fazer uma variação, eu também gosto muito dele. Você me surpreende, que lindo. Eles comem juntos, esse negócio de comer juntos, sentar na mesma mesa e participar, eu acho que é um sinal muito bom. E essa questão da disrupção, e uma dos fenômenos que a gente está vivendo, é um pouco o envelhecimento da linguagem. Então, a disrupção ficou velha, ficou muito repetida, e todo mundo fala. Depois a gente passou a usar outras linguagens que começam a ser muito repetidas, e aí elas começam a perder significado. Propósito é uma delas, mindset é outra delas. Então, meio que se formou ali um conjunto que as pessoas repetem, e repetem meio que cegamente, sem, na verdade, ela se traduzir numa prática real. O que eu acho que está acontecendo de verdade, Sandra, é que o líder e a liderança está vivendo uma era de incerteza, de imponderável e de imprevisível e de intangível como nunca antes. Isso tudo está dito. Você tem o mundo VUCA, muita gente repete, vamos dizer que você vive num mundo de incerteza, e que a capacidade de você prever o futuro ficou muito, muito difícil. Mas o que eu acho que a liderança ainda tenta fazer é tentar pôr um modelo para domar esse futuro imprevisível, ou esse imponderável. E, na verdade, eu acho que a liderança mesmo não deveria fazer isso, tentar domar, porque esse futuro imponderável é indomável. A melhor ajuda que a liderança pode ter é ajudar você a viver num ambiente de incerteza, de risco,
de conviver com o improvável, de conviver com o surpreendente, de uma maneira responsável. Então, hoje você ainda percebe muito alguém tentando pôr ordem num caos. Então, vamos organizar aqui o caos. O fato é que esse caos que a gente está vivendo, ou essa desordem que a gente está vivendo, na minha opinião, ela não é organizável. E o grande líder é aquele líder que congrega as pessoas para viverem bem. E aí a tecnologia ajuda muito, porque ela veio com a questão da experimentação, com o protótipo, com a experiência. Ao invés de você enxergar muito claramente o que está acontecendo, vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente tem uma direção, algumas hipóteses, vários desejos e começa a construir. E aí, no processo de construção, você viver com a harmonia com o improvável, a harmonia com o intangível, a harmonia com o imponderável. Esse, para mim, é a grande missão do líder. O líder, por exemplo, que você vê que está um pouco amarrado ainda, é o líder que está tentando pôr ordem demais nesse mundo novo. Esse mundo que é mais diverso, vamos dizer, na acepção geral de diverso, não só gênero, raça, diverso em todas as dimensões, ele é, por natureza, vamos dizer, ele tem uma desordem, ele não tem uma orientação clara. Então, a orientação, na verdade, o líder deveria tentar fazer à medida que você caminha. Eu acho que essa, para mim, é a diferença importante. E a outra diferença importante, eu estava, inclusive, escutando, está tendo um simpósio no Instituto Capitalismo Consciente, que eu estou no conselho, me convidaram e tinha uma apresentação do John McKay, que é o cara da Whole Foods, que foi o primeiro que escreveu o livro Capitalismo Consciente. E ele estava falando que o amor e a afeição não são considerados dentro das organizações. É como se ele estivesse guardado dentro de um armário e os líderes meio que usam linguagens de guerra ou linguagens muito de competição e não incorporam o amor, a afeição, a amizade na jornada cultural. Isso não é meu, é dele, acabei de ouvir, só estou repetindo aqui, dando o devido crédito, mas eu acho exatamente isso. A outra coisa que você tem que colocar é um nível de amor, de afeição dentro das relações, mesmo que essas relações não sejam relações, vamos dizer, totalmente iguais. Na hora que você põe diversidade, você vai ter diferença de opinião, vai ter gente que pensa de uma direção, gente que pensa do outro, mas se você colocar ali uma pitada de afeição e de carinho, isso é importante que o líder também seja um condutor desse lado de introduzir esses temas que não, como o John McKay muito disse, estão guardados dentro do armário corporativo, não saíram de lá ainda. Eu vou procurar o livro dele para ler, Silvio. E assim, hoje o Paul Zak, que é um dos neurocientistas também importantes, trazem muito o poder da ocitocina. Então, a primeira vez que você foi almoçar comigo para me orientar na carreira, eu lembro exatamente qual foi esse dia, a sua atenção, o seu cuidado, a sua disponibilidade gerou em mim essa conexão com você. Que até aí eu conheci o Silvio, eu sabia que o Silvio tinha toda essa bagagem, eu sabia que o Silvio era toda essa lenda, essa história aí que a Monique se surpreendeu, mas quando você dedica esse tempo, quando você dedica essa atenção, gera em mim uma afeição, né? Então a gente produz, a gente fala muito que é o hormônio do amor, a ocitocina. E você tem razão, o John McKay, que você falou, né, tem razão, porque as organizações, as pessoas têm medo de serem carinhosas, né? Tem medo de mostrar aí o seu afeto, porque o afeto leva à vulnerabilidade. Aí tem aquela história da Brené Brown também, né? Então, por que você acha que hoje ainda tem essa dificuldade das pessoas lidarem com a questão humana? Quando eu comecei como estagiária, a gente não podia falar do ser humano, a gente tinha que falar de número.
Mas hoje eu já vejo muito, escuto CEOs falando, não, o elemento humano é importante, a gente tem que se conectar. Mas se isso já está sendo falado, por que você acha que ainda tem uma grande resistência à afeição, ao afeto, ao carinho, ao amor, como você trouxe? Eu acho que nesse mundo novo tem uma tentativa de reestruturar o mundo de maneira muito racional. Acho que esse é o principal problema. E como a tecnologia trouxe um outro lado, que é o lado dos dados e dos algoritmos, que é um lado muito importante na tecnologia, muita gente tenta fazer com que os dados, os algoritmos, sejam os norteadores de muitas das decisões, os métodos, vamos dizer, muito definidos para fazer. E esquece que o sujeito é subjetivo. Esquece o lado subjetivo. Então, muito dos métodos, das técnicas que nós usamos, tentam, quando tratam de pessoas, uma objetividade impossível. A gente deveria reconhecer que o sujeito é subjetivo. E se nós estamos colocando dentro das organizações pessoas mais diversas, eles vão ser subjetivamente singulares e muito diferentes. A gente não pode ainda, nós fazemos e vários conselhos ainda fazem, avaliação usando o Nine Box. E eu sempre que uso o Nine Box, eu falo, isso é colocar pessoas dentro de caixinhas. Sim. Não tem nenhum problema, várias fases eu participo também, mas é uma tentativa de enquadrar subjetividades, até grupos diferentes, e não tratar singularmente. Então, a questão de você tratar, entender que tem subjetividades, e também quando você começa a tratar a questão da transformação cultural, você ouve muitas palavras do seguinte tipo, que ainda existem aqui, por exemplo, shape de behavior, alinhamento cultural. A hora que você está tentando fazer isso, você está tentando fazer uma coisa que desconsidera a subjetividade, que as pessoas não têm essa tendência de fazer um alinhamento natural em volta de uma cultura. A cultura tem que ser múltipla para poder receber a diversidade. Quem tenta fazer isso, a gente está vendo lá nos Estados Unidos. O whistleblower lá que sai lá e diz que não gostou de nada que viu. O Netflix tendo que demitir a pessoa que criticou e divulgou as métricas daquele comediante que teria feito comentários, vamos dizer, preconceituosos. Então, você tem que viver com esse mundo. Esse mundo não vai desaparecer de pessoas que estão dentro da sua organização e pensam diferente. E só para comentar a sua oxitocina, eu tenho uma restrição quando a gente vai para o lado químico. Não porque, vamos dizer, que não seja um hormônio que dá prazer, mas é porque alguma hora, cada vez mais, o pessoal acha que pode resolver por métodos neurológicos ou químicos. Daqui a pouco vão te dar um hormônio de oxitocina para você se sentir bem dentro da organização. Tudo é capaz, é mais fácil. Claro, você tem que ter afeição, você tem que ter carinho, você tem que criar um ambiente comunicativo, que certamente o hormônio vai aparecer, certo? Exatamente. É o resultado do que você trata. Mas se eu pudesse resumir numa frase, nós tratamos de sujeitos, e sujeitos são subjetivos. Quanto mais a gente tentar ser menos objetivo e mais subjetivo nas relações humanas, eu acho que melhor a gente vai tratar os ambientes corporativos e organizacionais. Fabuloso, Silvio. Você tocou em pontos muito relevantes, né? Porque a gente quer inovação, mas a gente faz o Nine Box, porque a gente quer as pessoas dentro da caixinha. Então, lá não pode criar. A gente quer tecnologia disruptiva, mas as pessoas não podem errar. A gente quer um pouco dessa coisa da humanidade, até para passar para o cliente no meu produto, né? Eu preciso pensar no meu produto de acordo com a diversidade de clientes que eu tenho aí no mercado, mas eu não posso ter afeição. Então, é uma incongruência bem forte. Acho que tem muito que amadurecer, mas eu acho que, como você trouxe, a tecnologia é uma grande provocadora, né, desse status quo.
E eu acho que, como você falou, é um caminho sem volta, e eu acho que para sobreviver, talvez algumas pessoas consigam mudar e não comprar ocitocina. Tentem aí estimular a produção da maneira correta, né? Isso mesmo. Silvio, na tua história, me conta aqui um grande erro que você cometeu como líder. Teve? Muito, Sandra. Aqui dá para ficar aqui o resto do coisa de erros, muitos erros. A gente erra muito. E acho que o erro cada vez mais faz parte da tentativa. No mundo incerto, o mundo era mais certo no passado, quando eu comecei, mas no mundo incerto, certamente a gente vai errar, vai tomar decisões inadequadas. E eu posso citar alguns aqui, mas tem muitos. Então, que talvez você já tenha ouvido, eu teria ficado menos tempo sendo consultor. Nada contra a Accenture, a gente adora a Accenture, é uma grande empresa até hoje, etc. Mas essa carreira das pessoas novas hoje que mudam mais e têm mais experiências do que menos experiência, que antes era um problema até de você colocar no seu currículo, não é mais. E eu teria algumas das experiências que eu tive quando eu saí, fiquei 27 anos na Accenture, e muitos da minha geração, da geração posterior, ficaram até mais do que isso. Eu teria saído mais cedo para ter mais experiências externas e de maneira diferente. Então, isso eu cheguei de uma determinada hora que era mais ou menos, e perseguir uma carreira, e é possível que você tenha até tido essa mesma percepção alguma hora. Esse foi um erro. Um outro erro que eu fui para o Estadão, que era uma coisa muito diferente, e eu entrando no Estadão numa hora que já estava claro que todo esse negócio de mídia ia mudar, eu fui muito, eu tive medo, eu fui muito pouco ousado. Conservador. As mudanças que eu queria fazer eram pequenas, e você tinha pouco tempo para realmente fazer uma diferença. Depois de um determinado tempo, você já não consegue mais fazer, e aí tinha toda uma condição ali societária já que não permitia, e que não tinha condição de fazer, mas eu teria usado essa experiência de maneira muito mais radical. E com clientes, em trabalho de consultoria, e algumas opções e ofertas de trabalho que eu aceitei e que saí rapidamente, depois que eu virei conselheiro, eu não teria feito, porque agregaram um pouco na minha vida. Então, tiveram muitos muitos erros aqui. Dá para escrever um livro de erros. Eu te desafio, eu estou fazendo, cada semana eu gravo um erro meu, e o que eu aprendi com isso. Então, você tem aí história para gravar todo dia, se quiser, não só final de semana. É verdade, concordo totalmente. E você pegando esse assunto, né, o Silvio, as organizações elas não estimulam a gente a falar sobre as mídias sociais, elas reforçam lá a dopamina de você botar o like, de você botar foto em lugares bacanas, de você fotografar a sua viagem, mas ninguém fotografa o problema, ninguém demonstra a vulnerabilidade, ninguém conta o erro. É até uma provocação que eu estou fazendo um pouco para mostrar que a gente é mais humano, né? Mais falho do que outra coisa. E isso faz a gente ser humano. Como é que você vê essa questão dentro das organizações, e até com o papel de conselheiro, e você está transitando muito em ONG e organização privada, como é que você vê esse lidar com o erro, essa cultura, não é nem só lidar com o erro, efetivamente a cultura está sendo transformada, as pessoas estão mais abertas ou ainda estão muito na moda, no discurso? E essa é uma questão, Sandra, super relevante, né, da vulnerabilidade. As pessoas têm dificuldade de se mostrarem vulneráveis, e não deveriam. Nessa nova cultura, você poder ser vulnerável e se sentir vulnerável e ter um ambiente em que isso seja possível,
é absolutamente relevante. Tem dois lados que são quase que siameses. Um é você ser vulnerável, outro é você ficar muito amarrado pelo medo. O medo, em algumas circunstâncias, o medo, como a angústia, é igual ao colesterol. Tem o bom e tem o ruim. O medo tem aquele que te paralisa e aquele teu medo que, vamos dizer, te move para frente e que te torna responsável. Mas, de uma maneira geral, o medo é uma má companhia. E muitas vezes você entra num ciclo de medo que te paralisa e as culturas te levam a essa paralisação e você para de acreditar em si mesmo e você para de ter aquele drive de crescimento. E, então, poder ser vulnerável, poder tratar a questão do medo é uma questão muito relevante para você como pessoa dentro da sua vida pessoal, como também nas organizações. E tem também a questão de cultura, de adaptar a cultura para situações específicas e até para países específicos. Eu não sei se você leu o livro do Reed Hastings, do Netflix, que é A Regra, Não Ter Regras. Ele é um livro muito interessante sobre transformação cultural, porque ele é uma experiência muito radical de transformação cultural, onde ele foi tirando todos os controles. E o livro é muito interessante, melhor do que muitas das resenhas que foram feitas, porque nas resenhas o pessoal parecia que ele fez aquilo com um passe de mágica. Então, política de despesas, não tem política de despesas, você gasta o que você acha que faz sentido, pense na companhia. Política de férias, você pode tirar as férias que você quiser, desde que você cumpra os seus objetivos. E vários outros, ele foi tirando todas as políticas, e uma das mudanças culturais que ele fez nos Estados Unidos foi a franqueza absoluta na hora de dar feedback, tanto do ponto de vista do chefe para o subordinado, como do subordinado para o chefe. Então, se você tem que dizer alguma coisa que você acha para alguém, você tem que dizer claramente, objetivamente, não pode dourar a pílula, tem que dizer com as palavras certas, obviamente sem agressividade, e o subordinado tem que responder na mesma medida. Eu não gosto de você, eu não acho que você é um bom chefe, eu acho que você faz as coisas erradas, e assim por diante. E ele levou um tempo grande desenvolvendo isso aqui para que as pessoas não entre aspas, fingissem que é uma mudança de comportamento muito difícil. Você tende, num ambiente social, até muitas vezes de maneira muito positiva, a, vamos dizer, refrear alguns dos seus pensamentos e fazer isso de maneira mais educada. E aí ele próprio diz que quando ele foi levar isso, ele tem uma matriz no livro dele, foi levar isso para outros países, que isso não funcionava em outros países. Ele citou 2 países que não funcionavam, o Japão e o Brasil. Então ele dizia que no Japão, se alguém fosse para um subordinado e desse, você fez tudo errado, a sua performance foi muito ruim, foi um horror, o japonês ia para casa e se suicidava, o pai estava com pressão e tal. E que no Brasil, igualmente, nós não temos esse costume de ter essa radicalidade, essa franqueza radical. Quer dizer, a gente tem uma outra maneira de abordar essa questão de feedback. E é verdade. Então, a cultura e o que nós construímos tem um pouco a ver com os costumes daquela organização, do país, daquela região, e a gente tem que necessariamente levar isso em conta. E ele diz isso muito bem no livro. Não, fantástico. Isso me remete até um conceito que eu uso muito, que os CEOs, os RHs, contratam muito pessoas de fora para fazer a transformação cultural, para poder mobilizar as pessoas, quando, na verdade, a mudança está com eles, né? Não tem muito milagre. Então, a gente vai colocar ferramentas, a gente vai colocar metodologia, mas, no final do dia, a gente precisa que esse novo comportamento surja da liderança, que a liderança inspire algumas aberturas. E, é claro, não pode ser tão radical como você trouxe uma questão cultural do Brasil, mas
precisa ter um pouco do exemplo, né? Walk the talk. Hoje você tem, obviamente, essa questão do exemplo, que certamente é importante, né? Se você não tiver, e até é uma não integridade, né? Se você diz uma coisa e faz outra, muito rapidamente os liderados ou toda a organização percebe que não é uma mensagem adequada. Mas eu acho que mais do que só o walk the talk é efetivamente conduzir o processo de experimentação, o processo de mudança, e tomar o risco e dar liberdade nas coisas que fazem sentido, né? Uma das coisas que recuperaram da década de 90, que faz muito sentido para agora, é o nome de organizações ambidestras. Vários nomes antigos, ESG era um nome antigo, e agora está na moda de novo, né? Mas a organização ambidestra é interessante, porque, principalmente para organizações grandes, você tem um pedaço da sua organização que tem que funcionar direito, porque você tem que, pegando o exemplo aí de uma plataforma de e-commerce, um Mercado Livre, um Magalu, se você entra no Mercado Livre, no Magalu, no B2W, e você compra alguma coisa e diz que vai receber no dia seguinte ou 2 dias depois, então tem todo um processo ali de um centro de abastecimento robotizado, tem processos, tem caminhão na rua, tem sistemas para acompanhar e para fazer o tracking, até que você recebe. Se você não recebe no dia, se a embalagem não vem direito, você vai reclamar. Então, esse pedaço da sua organização tem que ter alta eficiência. Tem outro pedaço da sua organização que você pode testar mais livremente. Você não pode ficar fazendo teste no meio da entrega de um produto. A gente tem o caso da Amazon muito recente, que eles puseram tanta pressão para ser eficiente, de alta qualidade, que os motoristas estavam fazendo xixi dentro de garrafas PET, eles estavam pondo câmera para vigiar os motoristas, que foram nesse nível aí que era claramente um exagero. Por outro lado, o próprio Jeff Bezos sempre disse que era importante que a Amazon ficasse no day one. Quando era o day 2, ele falou nunca, isso é parálise, morte. Mesmo com uma organização de 1,5 milhão de pessoas, tem que ter um pedaço que você tem que experimentar. Então, esse pedaço que você precisa experimentar, eu acho, e o líder te ajudando e te dando a força para a experimentação, faz muito sentido, porque ali tem o exemplo. E se você for lá numa coisa que podia errar, também essa questão do erro ficou uma das outras esses clichês de linguagem que ficaram ruins. Porque você pode errar se você está experimentando uma coisa nova. Você não pode errar se você está cuidando da barragem de Brumadinho da Vale. Exato. Ou se você está fazendo uma cirurgia. Se você está fazendo uma cirurgia. Saúde. Você tem que seguir exatamente onde você está. Tem que seguir protocolos. O centro cirúrgico tem que funcionar, não pode apagar a luz na hora que você vai fazer a cirurgia. Tem que funcionar certinho. Então, tem erros que não são aceitáveis, até porque põe em risco a vida humana. Tem outros erros que são, vamos dizer, recomendáveis até que você percorra o erro, a falha e tente de novo. Então, essa separação e esse caminho da invenção e do erro e da falha e da reconstrução e de fazer de novo, o Jeff Bezos tem outra distinção muito interessante. Ele diz que tem decisões reversíveis e decisões irreversíveis. As decisões irreversíveis você tem que pensar, você tem que ter dados, você tem que ter estrutura, você tem que fazer um processo de decisão. As decisões reversíveis, você pode decidir com poucos dados, e pode usar a intuição, e se você ficar procurando muito dado para uma decisão irreversível, você chega tarde no mercado, aí não funciona
como deveria funcionar e você não inova como se devia fazer. E também chama de one-way door e two-way door. No one-way door não adianta, você não vai voltar. Então, Exato. tem que ter mais certeza no caminho que você está indo. No two-way door, se você der a volta na porta giratória, não tem problema nenhum. Então, eu acho que a cultura ficou, e eu acho que o que a gente tem que evitar são determinações, bússolas muito precisas. É um mundo, vamos dizer, o George Forbes, um psicanalista que inventou o conceito Terra 2 e que trabalha comigo, e fala que esse é um mundo desbussolado. E não adianta você ficar procurando uma bússola muito precisa, simplesmente porque essa bússola precisa, ela não existe. Certo? E nós vamos conseguir criar, mas tem muita gente no mundo, vamos dizer, que está tentando criar algo que dome o futuro. Que é uma missão, na minha opinião, impossível. Impossível. Nossa, Silvio, que aula que você me deu aqui. Com certeza o pessoal que está ouvindo vai curtir muito. Bom, eu ficaria aqui o dia todo, mas tenho que te liberar. Para a gente fechar, o que eu queria te pedir? Que você desse um conselho para a juventude. As pessoas aí que você admira muito, que eu sei que você lida muito bem com a juventude, que estão começando a carreira, para se tornar um líder, assim, admirado como você, o que ele tem que fazer? Serve para mim também, que eu ainda estou aprendendo, ainda sou substituto jovem também. Você já está ensinando, mas todos nós continuamos aprendendo, né? Isso Graças a Deus. Todos nós não paramos de aprender a nos transformar. Eu acho, falo para muita gente, antes nós fazíamos cursos específicos, escolhíamos o curso, escolhíamos empresas e escolhíamos carreiras muito definidas. Esse era o mundo antigo. Na linguagem que a gente tem usado hoje, era Terra 1. Em Terra 2, a experimentação é muito mais importante. A experiência é muito mais importante. Então, experimentar mais, ter mais oportunidades de você, tanto de formato de vida como de conhecimento, por mais tempo, antes de você decidir se é que você vai decidir. Talvez você vai continuar mudando por muito tempo. Certamente nós vamos mudar com a longevidade, mesmo muito mais tarde. Eu também li um livro muito interessante, é um dos livros recomendados pelo Bill Gates no final do ano passado, ele sempre recomenda 5 livros, que diz que os generalistas vencem os especialistas no mundo de hoje, algo que está parecido com esse aqui. E ele conta no começo do livro a história do Tiger Woods, que jogava golfe desde o começo, desde 6 anos de idade, e do Roger Federer, que o pai dele ensinou várias coisas até ele ser tenista. E que ele acha que em muitas profissões você precisa tentar várias coisas antes de que você se concentre em algo específico. E se você quiser se concentrar, muita gente até nem vai se concentrar e vai ter o que a gente chama de certezas temporárias. Vai mudar na vida muito mais vezes. Então, essa experiência múltipla, eu acho que é o que mais te dá a bagagem que você precisa para construir nesse mundo, que é um mundo incerto, que você vai tomar risco e que você construa esse caminho de maneira responsável, porque o outro lado de você tomar risco, de você inventar a sua vida, é você ter responsabilidade. Então, a nova geração, de uma maneira geral, é bastante responsável. Eu acho que tem exceções, mas essa responsabilidade, essa ética no caminho é igualmente importante na formação de você como líder, seja você vai ser, vamos dizer, religioso, ou político, ou executivo, vale a recomendação em todos os casos. Nossa, Silvio, fantástico, fantástico mesmo. E você tem toda a razão. Eu já estou na minha 2ª carreira, quero fazer a 3ª, quero aprender outras coisas, e quanto mais mudar, melhor, né? E eu gostei também da ética. Eu acho que é uma questão inegociável que difere aí muito
as pessoas das outras pessoas, né? Silvio, para falar com você, para te encontrar, te seguir, onde as pessoas te encontram? Eu tenho o privilégio de ter seu celular, mas onde Não, as pessoas te encontram? não, você pode dar, você quer que eu dê meu celular? Não tem Não, não, problema. não, 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 não faça isso. LinkedIn, pode me mandar mensagem no LinkedIn. Também estou no Instagram, menos, mas pode me mandar mensagem à vontade que eu tô lá. E eu, normalmente, como se diz, eu respondo. Presta atenção nesse mundo startup. Eu vejo muita gente fazendo com ideias novas. Quase que falo todo mundo que eu consigo. Nem sempre consigo, que a agenda fica cheia, mas quando eu consigo, eu falo. Ai, Silvia, assim, você é um exemplo de como ser especial, e de verdade, eu sou muito sua fã, não sou só eu, todo mundo que eu falo de você também te reconhece como líder, como profissional, enfim, como pessoa. E assim, quero ser igual você quando crescer. Eu acho que todo esse seu comportamento só inspira a gente, principalmente numa pessoa experiente que você vê que teve sucesso, né? Olha o segredo do sucesso, é o lado bom. Então é muito bacana e muito gostoso ver e falar com você. Então, muita saúde, muita coisa boa para você e muito obrigada por tudo que você impacta na vida das pessoas. Eu não sei se você tem a dimensão, mas o quanto você impacta nas nossas vidas, tá bom? Só te escutar dizendo isso já vale muito. Super obrigado. Obrigada a você. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.